Olá, meus amados irmãos na fé e visitantes do canal. A paz de Yahushua, a paz do Messias, que vivo está porque morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno. Aleluia! Como viram no título, temos o tema: os negros foram amaldiçoados? Será que é verdade o que alguns dizem por aí? Que todos os negros foram amaldiçoados? Será que esse entendimento é correto? Vamos ver então no contexto das Escrituras se isso realmente é verdade. Então é por isso que muitos cristãos, por causa de uma má exegese teológica, acreditam que todos os negros foram amaldiçoados, quando isto não é verdade. E vamos ver no texto que não é. Vamos ver nas Escrituras. Então, independente da sua raça, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, Yahushua te ama. E se você não tem certeza da sua salvação, saiba que Yahushua quer salvar você. Porém, vamos dar início agora a esse estudo. E vamos ler agora no capítulo 9 do livro de Gênesis, no hebraico é Bereshit, que quer dizer início. Gênesis é no grego, que também quer dizer início ou princípio. No capítulo 9, versículo 18, temos o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Vejam que nesse versículo já dá um detalhe a mais sobre Cã, alegando que ele é pai de Canaã. É um dos seus filhos que deu origem a uma terra que se chamou Canaã, consequentemente um povo que se chamaram Cananitas, por serem de Canaã, daquela região de Canaã. E alguns já sabem que a terra de Jerusalém, Israel, é essa terra que era chamada de Canaã. Aquela terra que era dos Cananitas foi tomada pelo povo hebreu, a partir de Josué, de Yehoshua, como está no hebraico moderno. Então mudou-se o nome. Esse é o contexto da história. Vamos ler agora os versículos 22 e 27 desse mesmo capítulo 9, onde temos: Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Yahweh, o Senhor, como está aqui na tradução de King James, o Deus de Sem, o Elohim de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus, que Elohim, amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então vejam aqui que Canaã, filho de Cã, que seria um povo, seria escravo tanto da descendência de Sem como de Jafé também. E no capítulo 10 temos a descrição da genealogia da descendência dos três filhos de Noé. No versículo 32 temos a conclusão e a afirmação disto. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra, depois do dilúvio. Então temos aqui no capítulo 10 a relação e a descendência dos três filhos de Noé. Agora vamos ver nesse gráfico aqui uma parte da genealogia dos filhos de Noé. E temos aqui no meio os filhos de Cã. No hebraico seria Ram, com H. Porém nas traduções ficaram como Cão ou Cã, dependendo da versão traduzida. E vejam que Cush, Mizraim, Put e Canaã são quatro filhos de Cã, o Ram do hebraico. E a maldição foi sobre
Cã, cão? Foi sobre Cush, Mizraim, Put? Não. O que o texto mostra? Que ele amaldiçoou Canaã. Então vejam que quando Noé despertou de sua embriaguez, como está no versículo 24, quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã. Então vejam aqui que a maldição não foi sobre Cã, foi sobre Canaã, que era um dos filhos de Cã. Aí ele disse: escravo de escravos será para seus irmãos. Realmente, Han, o nome de Cã, tem um sentido, um significado de queimado, escuro. E dele realmente vêm os descendentes africanos. Dele que se originou a maioria dos países da África, ou bem dizer, todos os países da África. Do Egito até toda a África. Veio da descendência de Cã. Porém, a maldição aqui foi sobre Canaã, e não toda a descendência dos filhos de Cã. Temos aqui no gráfico que ele teve 4 filhos. E esses 4 filhos tiveram descendências, deram origem a vários países. Cush, Mizraim, Put. Mizraim deu origem ao Egito, que é um dos países mais destacados ali no Oriente Médio. O Egito bíblico era composto por negros. Hoje que está diferente, tem pessoas com outros tons de pele lá. Tinham até outro nome, não era Egito. Porém, Egito é o nome que temos biblicamente. Mas eles eram negros, naturalmente. E temos também todos os outros países da África. Ou seja, são todos os negros amaldiçoados? Claro que não. Faraó era rei do Egito. Então temos que esse entendimento, por parte de alguns cristãos, foi um entendimento errado, porque eles não se aprofundaram no contexto. E também foi pretexto para pessoas de outras nações, pessoas estrangeiras, escravizarem as pessoas por causa da cor da pele. Foi pretexto para escravizarem os negros, independente das nações que eles eram. Porém, não quer dizer que todos os negros sejam amaldiçoados. A maldição veio sobre Canaã, como está escrito, e não sobre todos os negros. Embora todas as raças tenham pecado, estejam debaixo da maldição do pecado. Porém, quando você aceita o Cordeiro Salvador, você passa a ser um bem-aventurado e é livre de qualquer maldição. Então não é uma questão assim de racismo, mas os cananitas foram amaldiçoados. Foi o filho de Cã. Nem o próprio Cã, nem os seus outros filhos e suas descendências foram amaldiçoados ali naquele contexto. Mas Canaã, tanto que os hebreus tomaram a terra prometida de Canaã, o seu nome foi trocado e ali passaram a viver as tribos de Israel. Mas o contexto é que aquelas pessoas que viviam em Canaã, eles eram negros, descendentes de Canaã, filho de Cã. Existem até cânticos e louvores falando sobre irmãos de Canaã, o que é errado, porque aqueles foram amaldiçoados. Não eram a descendência de Sem, porque os hebreus não são da descendência de Cã, como muitos estão dizendo. Os hebreus são da descendência de Sem. De Sem que veio Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Veio da descendência de Sem. Noé, por criação divina, criação do Eterno, teve 3 filhos com sua esposa. 3 filhos com cores diferentes, para criar aí e dar origem a raças diferentes. Cã, de cor negra. Jafé, branco, mais alvo. E Sem, uma cor parda. Uma aproximação de moreno bronzeado, parecido com índio também. Porém, não eram negros. O que eu vou falar no próximo estudo. Se você é negro, amado irmão, se você é da raça negra, amada irmã, não tenha
como que você seja condenado, sofre de uma maldição que foi proferida por Noé. Porque a partir do momento que você crê no nosso Salvador, você não está mais debaixo de maldição. Porque você passa a ser uma bem-aventurada. Porque quando o nosso Salvador, no sermão das bem-aventuranças, trouxe aquela palavra sobre vários tipos e características dos bem-aventurados, ele estava ali quebrando todas as maldições sobre todos aqueles que acreditariam nele e o aceitariam. Então não quer dizer que somente os descendentes de Canaã tenham sido amaldiçoados. O próprio Criador amaldiçoou o seu povo, o povo hebreu, que não eram descendentes de Cã e de nenhum dos outros filhos de Cã. Os hebreus foram descendentes de Sem. Isso que não pode esquecer, porque muitos estão ensinando por aí que os hebreus, os verdadeiros hebreus, eram descendentes de Cã, o que não é verdade. O texto mostra que os verdadeiros hebreus eram descendentes de Sem e não de Cã. Então temos que todos foram amaldiçoados praticamente por causa do pecado. O branco, o amarelo, o negro, independente da cor da raça. Porém, essa maldição é quebrada quando aceitamos o nosso Salvador, quando aceitamos a instrução do Eterno. Aí estamos debaixo da sua bênção. Nós não podemos amaldiçoar um povo por causa da cor da sua raça ou da sua cultura, mas o Eterno ele pode. No entanto, ele amaldiçoou o povo hebreu. Ele profetizou profecias para a dispersão de todo o povo hebreu, tanto a casa de Judá como a casa de Israel. E eles sofrem por isso até hoje. Porém, existe uma promessa. Benditos os que abençoarem a Israel, o povo hebreu, e malditos os que amaldiçoarem eles. Ou seja, essa palavra que foi passada de Abraão, Isaque e Jacó é uma palavra que vem do céu, da própria palavra do Eterno. Então ele pode amaldiçoar e abençoar, porque ele é soberano. Agora nós não. Então essa ideia que os negros são amaldiçoados, isso é uma mentira, porque a maldição foi sobre Canaã, não foi sobre Cã e nem sobre sua descendência com seus outros 3 filhos. Então, a maioria dos países da África que não tem descendência de Canaã não estiveram debaixo dessa maldição, que isso fique bem claro. Eles sofrem hoje por causa realmente do pecado, da corrupção política, etc. Mas não quer dizer que todos eles sejam amaldiçoados ou estejam debaixo dessa maldição de Noé. E todos que ensinaram que todos os negros foram amaldiçoados ou estavam debaixo dessa maldição de Noé, por causa dessa passagem, eles ensinaram errado, e também como pretexto para alegar que existiria uma raça inferior e que pudesse ser escravizada. Porém, não quer dizer que somente os negros foram escravizados. Isso é o mal do ser humano. Temos escravos italianos, escravos judeus, escravos negros, escravos brasileiros, escravos nordestinos. Já houve escravos de todos os tipos de cor de raça. Escravos japoneses, chineses. É só ver na história. A Mongólia escravizava os chineses. O Japão chegou a escravizar os chineses. Então, escravos já houve de todos os tipos e cor de raça. Então não podem realmente focar somente a cor de raça negra. Então, para que não fiquem dúvidas, repito outra vez. Todos os negros foram amaldiçoados? Não. Isso não é bíblico e não é a verdade, tá? Os irmãos aí de cor negra, fiquem em paz, porque são nossos irmãos, como também o branco, o índio, o amarelo, todos crentes no nosso amado Salvador, Yahushua, até mesmo aqueles que não conheceram ainda o nome do Salvador em hebraico, mas conhecem por nome de Jesus, ou alguma outra ramificação de tradução de outra língua, todos nós somos realmente irmãos na fé, onde não existe judeus, nem gregos, ou diferença de raças, embora as raças existam. Porém, todos são irmãos, independente de raças, tá?
E o Eterno abençoe a todos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e responderei. Shalom e até o próximo estudo.